Meus irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com você, com a sua família nessa noite. Queremos agradecer aos nossos visitantes. Sintam-se bem em nosso meio. Que o Senhor Jesus possa falar ao seu coração. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Conforme nós prometemos, nós vamos agora concluir a mensagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Eu convido a lermos a partir do verso 51. Nós vamos ler dos versos 51 ao verso de número 60. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, dos versos 51 ao verso, na verdade eu falei até o 60, mas é o verso 8, capítulo 8, o verso de número 1, na parte A. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, dos versos 1 a 60 e capítulo 8, verso 1, parte A. Eu afirmei algo no meu sermão de domingo retrasado, dizendo o seguinte: um homem cheio do Espírito Santo não teme as circunstâncias mais terríveis que possam aparecer. Eu me lembro quando nós lemos Apocalipse capítulo 1, ali no verso 9, quando o apóstolo João, na ilha de Pátimos, preso por causa do testemunho do Evangelho, ele afirma essa verdade. Ele diz, eu estou nessa ilha chamada Pátimos, e eu estou aqui por um motivo, por causa do testemunho do Evangelho. Então, ser cheio do Espírito Santo é não temer consequências da pregação do Evangelho. E é interessante porque quando nós olhamos esse texto, algumas perguntas nos vêm. E a grande pergunta que eu me faço no início desse sermão é a seguinte: nós de fato somos cheios do Espírito Santo? Olhe que a pergunta é, de fato, nós somos cheios do Espírito Santo? Por que essa pergunta ela é importante? Porque nós podemos pensar ser cheios do Espírito Santo e não ser. O texto nos fala aqui vai ter um contraste entre homens legalistas que conheciam a lei, que conheciam as Escrituras, mas que eles não eram cheios do Espírito Santo. A verdade é que eles não queriam saber da ação do Espírito Santo. E nós temos um homem cheio do Espírito Santo, que mesmo diante daquele cenário mais terrível, ele prega o Evangelho, testemunha de Jesus, ao ponto de morrer por causa do Evangelho. Gostaria de convidá-lo a olhar esse texto, e hoje nós vamos seguir o fluxo do texto mesmo, nós vamos verso por verso. Eu gostaria que você pudesse, então, abrir a sua Bíblia, fique com a mesma aberta, e eu convido você a nós lermos o verso de número 51. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Meus irmãos, imagine isso. Quando nós vamos pregar, e você que fala em público, você sabe disso. Quando nós estamos aqui pregando, nós começamos a sentir se aqueles que estão nos ouvindo, a plateia ou a igreja, ou numa escola, você que vai lecionar, você consegue sentir se as pessoas estão concordando com o seu discurso ou se elas estão rejeitando o seu discurso. Por que eu estou lhe dizendo isso? Quando nós olhamos e pensamos no domingo retrasado, quando nós olhamos o início do sermão de Estevão, ele começa chamando esses irmãos de homens, irmãos e pais. Porque mesmo percebendo que ele foi denunciado por duas testemunhas mentirosas, ele entende que agora ele tinha uma oportunidade ímpar de pregar o Evangelho ao Sinédrio.
Então agora, quando ele se coloca diante daqueles homens que ali estão agora o interrogando, ele tem uma oportunidade de expor o evangelho, de contar toda a história da redenção. Mas à medida que ele vai falando, que ele vai pregando, ele começa a perceber que aqueles homens não querem saber do evangelho, que aqueles homens recusam o evangelho, que aqueles homens, embora conhecedores da palavra de Deus, eles não compreenderam de fato a palavra de Deus. E agora então este homem, ele começa a de fato mostrar a realidade de quem estes homens eram. Eu gostaria então de pensar com você, a primeira coisa que ele vai dizer, e aqui, se você gosta de dividir o texto, nós vamos ver como agem pessoas que não são cheias do Espírito Santo e pessoas que são cheias do Espírito Santo. Olhe comigo. Quando você olha no texto, a primeira palavra que ele diz, vocês são povo de dura cerviz. Irmãos, ele não está falando isso à toa. Ele escolhe cuidadosamente as palavras para ter a certeza de que estes homens estavam entendendo o que eles estavam falando. Se você ler Êxodo capítulo 33, versos 3 e 5, você vai ver lá, quando fala isso, essa palavra era empregada, e eles conheciam o contexto. É uma palavra que Deus usou para expressar ou descrever a rebeldia dos israelitas. Eram aqueles, quando eles adoraram aquele bezerro de ouro, Deus usou essa linguagem para dizer: vocês não compreenderam nada, eu tirei vocês do Egito, vocês saíram da escravidão, mas vocês são pessoas de dura cerviz. Esta palavra dura cerviz, ela tem origem em um contexto agrícola, quando naquela época eles iam colocar cabresto, né, nos burros e nos cavalos ou nos bois, e eles não aceitavam o jugo que o fazendeiro lançava sobre eles. Então eles ficavam com a cabeça enrijecida, com a cabeça dura, não deixando com que aquilo fosse colocado, era um sinal de desobediência. E agora ele está diante destes homens que se acham os doutores da lei, e ele diz: vocês são homens de dura cerviz, vocês são desobedientes. Embora doutores da lei, mas desobedientes ao Senhor. Homens de dura cerviz. Meus irmãos, isso deve ser perguntado a nós. Nós somos crentes que de fato obedecem ao Senhor? Uma das diferenças entre o ímpio e o servo é que o servo, ele serve ao Senhor. O ímpio não o serve porque não o obedece. Mas ele vai dizer ainda uma segunda verdade no verso 51, olha aí comigo, ele diz: vocês são incircuncisos de coração e de ouvidos. Irmãos, agora esses homens ficam bravos, porque essa expressão é uma expressão de fato repugnante. O termo incircunciso diz respeito a quem é gentil, a quem não é do povo de Deus, a quem não pertence ao povo do Senhor. Esses eram incircuncisos. Lembre que em Gênesis 17 Deus faz uma aliança com Abraão, e nessa aliança o sinal era de fato a circuncisão, dizendo então que agora daquela natureza caída, daqueles homens caídos, daquele povo caído, Deus separa os descendentes de Abraão. E o sinal dessa aliança era exatamente a circuncisão. Agora imagine estes homens, que eram os doutores da lei, os defensores da fé de Abraão, de Isaque e de Jacó. Agora eles são atacados, porque é dito a eles que eles eram incircuncisos eram incircuncisos de coração e de ouvidos. É interessante isso, né? Porque depois você pode ler Deuteronômio capítulo 10, verso 16.
é dito o seguinte: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Deuteronômio 30, verso 6 diz assim: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus, e de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Jeremias 4, verso 4 diz: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo, e não haja quem apague, por causa da vossa malícia, das vossas obras. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? Que embora aqueles homens externamente fossem religiosos, internamente eles eram ímpios. Isso também é algo que precisa ser refletido por nós. Muitas vezes nós achamos que somos crentes porque nós pertencemos a uma igreja, somos filiados a uma igreja. Nós achamos que servimos ao Senhor porque o nosso nome está no hall de membros, porque já há 10 gerações nós somos presbiterianos. Mas a verdade é que nós podemos ser tudo isso e sermos incircuncisos de mente e coração e não pertencermos à aliança de Deus. Porque a verdade de Deus, embora externalizada em nossas vidas, ela não adentrou ao profundo do nosso coração. Mas ele diz mais, olhe comigo, ele vai continuar a sua afirmação e ele vai dizer: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo de maneira muito enfática ao seu público, dizendo: vocês sempre recusaram a voz do Senhor, vocês sempre se rebelaram contra Deus. Isso você vê durante toda a peregrinação desse povo. Olhe, quando eles acabaram de sair do Egito, eles foram desobedientes à voz do Senhor, eles não quiseram ouvir as palavras de Deus. E aí ele chega a uma quarta e última verdade do verso 51, quando ele diz: assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Olha isso, ele está dizendo: vocês não são diferentes daqueles que estavam lá no Egito, daqueles que andaram rumo à terra prometida, vocês continuam do mesmo jeito. Vocês não ouvem a voz do Senhor. Meus irmãos, e é triste detectar quando nós olhamos isso na vida da igreja dos nossos dias. Pessoas que ouvem palavra, pessoas que ouvem a pregação, pessoas que leem as Escrituras, mas elas não mudam. As suas vidas continuam do mesmo jeito. E essas pessoas, elas então, e tente entender esse contexto das afirmações dele, ele está dizendo: vocês não dão ouvidos à aplicação do Espírito Santo de Deus em vossas vidas. Vocês são pessoas que resistem à ação do Espírito Santo. Meus irmãos, e talvez você está perguntando assim: mas pastor, no Antigo Testamento nós tínhamos o Espírito Santo? Tínhamos. Lembre que no Antigo Testamento nós tínhamos visitações do Espírito Santo. O Espírito Santo estava ativo no Antigo Testamento também, por meio dos profetas, por meio dos sacerdotes, por meio dos reis, por meio de tantas ações extraordinárias que Deus fez. Mas estes homens resistiam à ação. Vamos aos versos 52 a 53, vamos ler juntos, porque ele vai continuar nos mostrar como é a ação destes homens que não são cheios do Espírito Santo. Vamos juntos? Versos 52 e 53, diz assim: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por mistério de anjos, e não a guardastes. Meus irmãos, se você prestou atenção, você vê que agora ele se separa
do restante daqueles homens. E ele está dizendo assim: olhe para vocês, olhe para a nossa nação, para o povo de Israel. Não houve profeta algum que os nossos pais, ou que os seus pais, não perseguiram. Meus irmãos, eu acho interessante isso, porque quando você vai vendo ao longo do Antigo Testamento, você vai vendo que de fato era verdade. Quando você vê, por exemplo, nos dias de Elias, que Elias teve que se esconder para não ser morto. Aquele homem se levanta como uma voz de Deus, trazendo a verdade de Deus, e aquele povo perseguiu este homem de Deus. Foi isso que eles fizeram. Eles perseguiram o profeta Elias, eles perseguiram outros profetas. Mas eles não só apenas perseguiram, se você prestou atenção, eles também mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Você imagine isso. Quando nós lemos 2 Crônicas, capítulo 24, verso 21, e Mateus 23, 35, nós vemos que eles mataram Zacarias, filho de Joaida, cujo sangue foi derramado no pátio do templo. Um povo que, ao invés de dar ouvidos àqueles que pronunciavam as profecias do Messias, que anunciavam que o Messias haveria de vir, que convidava o povo para o arrependimento, eles perseguiram e eles mataram os verdadeiros profetas. Meus irmãos, eu acho interessante pensar nisso, porque dos nossos dias nós vemos algo muito parecido acontecendo. Quando nós ouvimos palavras que nos confrontam, nós temos a tendência de não querer dar ouvido a essas palavras. Infelizmente, muitos púlpitos não são mais lugares onde a palavra de Deus ela é pregada com fidelidade. Muitos púlpitos se tornaram apenas lugares para entreter lobos e não alimentar as ovelhas. Muitos pastores se preocupam mais com aqueles que são lobos no meio do povo de Deus do que com aqueles que são ovelhas do rebanho do verdadeiro pastor. E ao invés então de trazer alimento sólido para o povo de Deus, eles querem encher as suas igrejas de pessoas que não querem ouvir o Evangelho, mas querem pensar, ouvir o Evangelho, porque são idólatras. Cumprem o seu ritual. Não, eu fui à igreja, eu escutei uma pregação, eu cantei hinos, mas não é nada que confronta os seus pecados, que confronta quem eles são. Um evangelho vazio, um evangelho ralo. Mas ele diz também que eles se tornaram traidores e assassinos. Ele está dizendo, eles falaram a respeito do Messias. Eles avisaram vocês que o Messias haveria de vir, mas vocês traíram o Messias. Vocês não quiseram saber dele. Vocês o mataram. Meus irmãos, eu fico a pensar que o povo de Israel foi um povo privilegiado por Deus. Deus deu a eles os oráculos de Deus. Deus deu a eles o Antigo Testamento. Deus deu a eles ações extraordinárias. Deus deu a eles os patriarcas. Deus deu a eles os profetas. Deus deu a eles homens grandiosos e importantes para o povo de Deus. Mas eles não compreenderam nada a respeito de Deus. É possível pessoas estarem perto de Deus e não conhecerem verdadeiramente a esse Deus. Quando você olha no texto, olhe comigo, por favor. Ele agora vai dizer que eles, verso 53, que eles receberam a lei, mas eles não a guardaram. Eu me lembro de Apocalipse capítulo 1, no verso 3, que diz assim, você sabe falar de cor? Apocalipse 1, 3. Bem-aventurados são aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Só que ele para aí. O que ele diz? E guarda dela as coisas, e guarda as coisas nela escrita, pois o fim está próximo. Ouvir a palavra, irmãos, muitos ouvem. Ler a palavra no sentido de pregar a palavra, muitos pregam.
Mas o que diferencia o servo de Deus é quando ele aguarda no seu coração. Lembra do salmista? Guardo no meu coração as palavras do Senhor para não pecar contra ti. Mas o texto continua, e agora você vai ver então as reações destes homens frente a esta afirmação. E eu convido você a olhar comigo então a partir do verso de número 54, porque agora você vai ver que a reação destes homens é de fúria. E no verso 54 diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Eles rilhavam os dentes. Mas o que eles ouviram que fez tanta raiva neles? Por que eles ficaram desta maneira? Porque agora aqueles que estavam sendo julgadores, os juízes, agora eles são atacados por Estevão. Eles é que estavam agora no banco dos réus. Ele passa a ser então o promotor sobre eles, os acusa. É interessante notar isso, né? Porque essa reação de fúria foi vista nestes homens, quando Pedro também prega a eles, quando Pedro é interrogado por eles também ficam bravos. Atos 4,12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quando Pedro pronuncia essa palavra, estes homens ficam bravos. E agora a reação deles, olhe comigo no texto, é que eles não só ficaram enfurecidos, mas eles ficaram, e aqui o termo é um coração aferroado. Aí para nós, na nossa versão foi traduzido desta maneira, que eles rilhavam os dentes, mas o contexto é que o coração deles estava aferroado. Por que eles estão aferroados? Porque, irmãos, lembre que estes homens são assassinos. Lembra que quando Jesus prega, o que eles queriam fazer com Jesus, mesmo diante de todas as evidências, de todos os sinais? Eles queriam matar Jesus. Jesus então fala palavras e mostra que o coração destes homens é um coração de assassinos. Então veja isso: homens que achavam ser guardiões das verdades de Deus, na verdade eles eram assassinos. E agora eles estão enfurecidos, e a fúria deles é uma fúria assassina. Eles queriam matar aquele homem de todos os jeitos. Salmo 35,16 diz assim: como vi bufões em festins, rangiam contra mim os dentes. Veja que o discurso desse homem, mesmo diante de algo tão terrível, era um discurso regado pela palavra de Deus. Até as reações assim mostravam. E quando nós chegamos nos versos 55 a 56, olhe na sua Bíblia, porque agora, se aqueles homens que não eram cheios do Espírito Santo agiam assim, olhe comigo o verso 55, porque agora nós vamos ver as ações de um homem cheio do Espírito Santo. O texto nos diz: mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos juntos? Versos 55 e 56, vamos juntos? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Meus irmãos, quando eu olho nesse texto, eu fico impressionado com algumas coisas. Primeiro, a fé deste homem. Estevão, a essa altura, irmãos, ele sabia que ele seria morto. Quando ele muda a forma do seu discurso, ele sabia que o seu fim era cabal, era a morte. Mas mesmo diante desse cenário de morte, Estevão parece estar em um lugar de serenidade.
Por quê, irmãos? Por quê? E a resposta é a minha afirmação primária deste sermão. É porque um homem cheio do Espírito Santo não teme o cenário mais terrível que se apresenta diante dele. E agora, de maneira serena, em meio àquela circunstância, nós vemos que Estevão, um homem cheio de Espírito Santo, era um homem de fé. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo têm fé, ao ponto do texto dizer que ele fita os olhos no céu. É como alguém que está dizendo: eu não importo com nada que está acontecendo aqui, eu estou com os meus olhos fitados no Senhor Jesus. E esses dias eu estive relendo o livro O Peregrino. Inclusive você tem que ler esse livro pelo menos uma vez na sua vida. E quando o cristão, personagem do livro, está saindo da sua cidade, da cidade de destruição, rumo à cidade, às mansões celestiais, o evangelista diz algo para ele, eu acho tremendo, porque ele diz: mas para onde eu vou? Para onde eu vou? E o evangelista diz para ele: siga aquela luz que está lá distante, siga aquela luz. Irmãos, e de fato, Jesus é aquele que nos transporta do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Jesus é a luz do mundo. Quando Jesus nos tira das trevas do pecado, irmãos, quando verdadeiramente nós somos libertos da escravidão, nós fitamos os olhos no autor e consumador da nossa fé. E agora, olhe comigo que interessante, porque estes homens estão dentro do sinédrio. E o texto nos diz que ele viu a glória de Jesus, que estava à sua direita. Irmãos, vamos pensar no negócio. O sinédrio é uma construção, é um lugar. Era uma instituição, mas ela se reunia em um lugar. Se nós agora olharmos para o alto, fitar os olhos no alto, o que nós vamos ver é o teto da igreja. Eles não estavam do lado de fora quando ele diz isso. Então, o que nós podemos chegar a uma conclusão lógica no texto é que mesmo diante daquele cenário, o Senhor abre os olhos espirituais de Estevão. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui. E ele tem uma visão gloriosa de Jesus. E ele diz o seguinte, que Jesus se coloca em pé. E como que estendesse a mão para Estevão. E ele vê o seu Senhor Jesus. E esse Jesus está à destra de Deus, num lugar de autoridade. Eu fico a pensar que esta visão é muito parecida com aquela de Paulo, né? Porque ele vê, mas os outros não veem. Paulo vê Jesus, a luz, ele escuta a voz de Jesus. Os outros escutam apenas um som, mas a ele é permitido ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? E nós chegamos a uma conclusão: nós só podemos ver a glória de Jesus se o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, abrir os nossos olhos. Abrir os nossos olhos. Aqueles homens pensavam ser cheios do Espírito, mas aqueles homens não podiam ver, porque eles não eram cheios do Espírito. Mas olha o que o texto diz. E ele vê Jesus. Irmãos, eu acho, não sei você, mas eu acho essa cena belíssima. E não é só uma descrição bíblica. Você escuta relato, ou eu estava conversando um dia com um irmão, inclusive até conhecido, mas não vou falar o nome porque ele não pediu autorização, né? E ele me contando que no dia que o pai dele faleceu, um homem muito crente, o pai dele falou com ele duas coisas. Primeiro era para ele comprar copo descartável, porque eles iam precisar. E falou com ele que não era para ir para longe, porque a mãe dele ia precisar dele. E ele não entendeu aquilo.
Ele deu banho no seu pai, fez a barba do seu pai, como alguém que estava preparando o corpo do seu pai, sem saber. E enquanto seu pai estava deitado na cama, seu pai levantou os olhos e estendeu a mão e morreu. Quando nós olhamos palavras como essas, e principalmente a deste homem registrada de maneira inspirada nas Escrituras, nós chegamos a uma conclusão maravilhosa, irmãos. Ao morrermos, mesmo que por pedras, nós iremos contemplar a face de Jesus, a destra do Pai. Porque Jesus, ao morrer e ao ressuscitar, Ele nos garantiu a salvação. Mas olhe comigo, por favor, verso 57, agora nós vamos até ao final do texto. Vamos juntos? Diz assim: eles, porém, meus irmãos, eu não sei você, quando você olha no texto, parece uma cena até cômica. Imagine um grupo de homens que agora estão gritando, mas ao mesmo tempo que eles estão gritando, eles estão tampando os ouvidos. Imagine isso. Você vai em uma reunião onde você vai ser inquirido, onde você vai estar no banco dos réus, e agora os seus juízes, quando você está falando, eles tampam os ouvidos e eles começam a gritar. A primeira conclusão lógica é: esse julgamento não tem autoridade. Porque como um juiz que vai ouvir um réu, ele tampa o ouvido e começa a gritar. Com isso eles demonstram duas coisas. Quando eles gritam, eles expressam a sua raiva. E quando eles tampam os ouvidos, diz que eles não querem ouvir aquilo que Estevão estava falando. E agora então o texto começa a nos mostrar isso. Porque de maneira unânime eles vão contra ele. Eles o lançam para fora da cidade. E agora aquelas duas testemunhas que primeiro o acusaram, eles pegam essas pedras. E agora nós vamos ver a primeira vez do nome de Saulo nas Escrituras, porque diz que essas testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado. Por que isso, irmãos? Você já parou para se perguntar? Por que eles vão lá e colocam as suas roupas perto de Saulo? E a resposta é muito simples. Aquelas capas atrapalhavam eles lançarem as pedras. Então, para facilitar o assassinato de Estevão, eles pegam as suas roupas, lançam aos pés, ou as suas capas, aos pés do jovem Saulo. Saulo nada fez para impedir o que estava acontecendo. E agora eles vão contra este jovem, eles matam este jovem. Meus irmãos, eu não sei você, porque quando nós vamos começando a olhar o verso 59, nós vemos que Estevão, ao invés de desesperar, olha aí comigo no texto, e apedrejavam Estevão, verso 59, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Meu irmão, não sei você, mas não tem como eu olhar para esse verso 59 e não lembrar de uma palavra muito simples, mas muito profunda. Estevão aqui demonstra que ele era discípulo de Jesus. Ele imita o que Jesus fez no momento da sua crucificação. E agora ele ora ao Senhor. Imagine essa cena de um homem sendo apedrejado, que ao invés de gritar de desespero, de gritar de medo, ele se ajoelha e ele ora ao Senhor, ele diz: Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele aprendeu a ser
um discípulo de Jesus. Ele aprendeu com o seu mestre. Mas é interessante notar ainda, porque o texto nos diz no verso de número 60, olhe comigo no texto, porque diz assim que ele clamou em alta voz. Preste bastante atenção nessa oração. Diz assim: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Com estas palavras adormeceu. Este homem imitou o seu Senhor. E agora, como alguém que está ali sendo morto de maneira não justa, ele intercede verdadeiramente por aqueles que estão o matando. E agora o texto conclui dizendo: e Saulo consentia na sua morte. Meus irmãos, eu fico a olhar para esse texto e fico a pensar algo que só no Evangelho nós podemos encontrar. Deus usa a oração do mártir Estevão para levantar o seu algoz como seu sucessor. Você entendeu o que eu falei? Deus usa a oração do mártir Estevão para levantar como seu sucessor aquele que poderia ter impedido a sua morte. Nós não podemos não, vou consertar aqui. Nós podemos não ver os resultados da nossa oração, mas Deus responderá às nossas orações. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, não impute sobre ele culpa. E daqui a pouquinho nós vamos ver que Deus levanta este jovem Saulo para ser o maior pregador do Evangelho. Paulo se torna o sucessor de Estevão. Estevão era um judeu como Paulo, um judeu, mas que era um judeu helênico, por isso que o seu nome era Estevão. E Deus agora então levanta aquele homem para continuar a obra entre os gentios que Estevão começou. Meus irmãos, e Deus ele trabalha de maneiras extraordinárias, né? Porque Paulo consentiu na morte de Estevão. E ali Deus começa a fazer a obra na vida de Paulo. Paulo sofreu muito mais do que Estevão sofreu. Mas ele aprendeu pelas marcas do seu corpo que ele tinha as marcas de Cristo. Porque um homem cheio do Espírito Santo foi usado por Deus, irmãos, para pregar, mesmo diante do cenário da morte, para que Deus pudesse transformar vidas. Eu gostaria de concluir esse sermão lhe fazendo uma pergunta. E eu gostaria que você respondesse sinceramente. Você, de fato, é cheio do Espírito Santo? Ou você é apenas um religioso que se acostumou a ir à igreja, mas que é só um costume e não um modo de vida? Eu gostaria de orar com você neste momento. Eu gostaria que você pudesse orar ao Senhor. E enquanto eu oro, você pudesse orar e dizer assim: Senhor, me encha do teu Santo Espírito. Que eu seja alguém com intrepidez de anunciar a tua palavra. Que eu seja alguém que não tema o cenário mais sombrio, porque eu estou alegre no Senhor. Porque eu sou alegre no Senhor. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor para que nós pudéssemos cantar essa música. Alegria. Não. Essa que vocês cantaram por último. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus. Mais uma vez, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor. E nos colocamos, ó Deus, diante do Senhor agradecidos, porque o Senhor de fato enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar.
Rogar ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor não nos deixou órfãos, mas o Senhor nos enviou do teu Santo Espírito Consolador, que nos dirige, que nos ilumina, que nos direciona. E agora, ó Deus, nós queremos rogar ao Senhor por algumas coisas. Primeiro, é para que nós sejamos, ó Deus, de fato, cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres que não temam o cenário mais difícil, porque nós temos a verdade da Tua palavra em nossas vidas. Que a Tua palavra, ó Deus, ela desça para o mais profundo do nosso coração. E que ela possa ser guardada no nosso coração. Ó Deus, nós rogamos ao Senhor para que nós tenhamos zelo pela Tua palavra, não negociar esta palavra. Mas também, ó Deus, nós rogamos ao Senhor para que nós possamos amar a Tua palavra. Porque nós temos uma convicção que a Tua palavra nos diz que um dia, como Estevão, como Paulo, como Pedro, como todos os apóstolos, nós vamos contemplar a Tua face. Nós veremos o Teu rosto maravilhoso, Jesus. Então que nós não temamos as adversidades que aqui enfrentaremos por causa do Teu nome. Porque nós